Muito bem, boa noite a todos. Iniciando o estudo de hoje, da nossa psicoterapia espiritual, onde nós estamos vendo a história que é narrada neste livro do Aguinaldo Paviani, A Vida, Meu Maior, aliás, ele coloca seu maior patrimônio. Vida, seu maior patrimônio. Esse aqui é o título. Mas antes de nós iniciarmos as reflexões do livro, a gente, como sempre fazemos no início das nossas atividades, a gente recorre à prece, rogando a Deus o amparo e assistência amiga, que a gente possa compreender e absorver as lições que forem trazidas, e também aquela assistência para a gente sabendo falar e transmitir as informações e os conhecimentos. Vamos lá. Pedir a Deus, nosso Pai, Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, médico divino, nesses instantes em que iniciamos o estudo desta noite, recorremos a Ti, vos rogando, Senhor, as Tuas bênçãos em favor de todos os corações, que aqui nos posicionamos no plano físico, através das vias da tecnologia, nos reunindo nesse ambiente virtual, em busca daquelas orientações, daquelas informações que nos auxiliem em nosso processo de crescimento, de aprimoramento, de autoconhecimento e de conquista da nossa liberdade maior. Lembrando daqueles corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se reúnem a nós, os rogamos por eles também, em particular por aqueles corações que jornadeiam conosco pelas estradas da vida, em processos de reajustes, resgates e aprendizagens. Nesta hora, vos solicitamos ainda a tua permissão para que possamos todos estar sob o amparo e assistência dos nossos orientadores e mentores espirituais, que esses corações possam encontrar em cada um de nós aquele espaço e aqueles elementos para nos auxiliar, tanto no entendimento do que for aqui hoje trazido, como também, Senhor, na absorção destas informações. Lembrando que o nosso país vive esse momento mais grave, assim como o mundo, mas em particular nós, em que estaremos escolhendo em breve os dirigentes da nossa pátria, nos rogamos a Ti que Ismael, aquele guardião do nosso país, com as Tuas bênçãos, possa encontrar em nós aquele clima para trazer a harmonia, o equilíbrio a esse ambiente conturbado, de polêmica, de embate, de perturbações. Que tenhamos, Senhor, a lucidez para escolhermos corretamente, diante do que está exposto, e vos pedimos, uma vez mais, extensão da tua misericórdia, para que não nos desviemos naqueles caminhos mais tristes, mais complexos, mais conflituosos, em processos de aprendizagens mais graves e mais contundentes. Senhor, que a tua misericórdia nos envolvendo possa aplainar os terrenos e, enfim, que as necessidades da maioria, nos setores mais infelizes, não impere, nem em nossa pátria, nem no mundo o qual tu governas. Abençoe, Senhor, toda a terra, e em particular te pedimos pelos dirigentes das diversas nações do mundo, que esses corações possam ser tomados de lucidez e se conscientizarem
das altas responsabilidades que assumem perante a si mesmos e perante a Deus, nosso Pai. Senhor da vida, sê com todos nós, nos fortalecendo e nos amparando hoje, agora e sempre. Que assim seja. O Skype da Vicentina apareceu lá. Só que ela vai ter que logar, aí eu vou deixar para ela fazer isso, para ficar mais tranquilo. Muito bem, então iniciando o estudo de hoje, nós, na última aula, no último estudo, nós deixamos Julieta saindo do encontro com o senhor Benjamin, onde ele foi trazer ali algumas ponderações, algumas reflexões para ela, a qual ela, ao que tudo demonstra, ela não aceitou muito bem. Ela ficou resistente, teve uma certa resistência em parar para refletir naquilo que ele estava colocando, estava observando. Aí ela sai, como se diz, quase que deixando ele falando sozinho, e antes que ela se afastasse totalmente, ele concluiu a conversa citando uma frase de Sócrates. Aliás, é de Platão, que foi discípulo de Sócrates, onde ele vai dizer que a real tragédia da vida não é quando as crianças têm medo do escuro, mas é quando os adultos têm medo da luz. Isso foi uma frase assim, bem contundente, ou seja, que não podemos e não devemos fugir dos problemas, particularmente os nossos, ou das nossas dificuldades. Que quando a gente faz isso, aí sim inicia a verdadeira tragédia em nossas vidas. E ele fala que quando a gente é criança, até é compreensível, e o que está dizendo em outras palavras é isso, que quando nós somos crianças, é até compreensível nós não encararmos os problemas, as dificuldades, e não querermos nos enfrentar, ou enfrentar esse lado sombra que trazemos, esse lado infantil que temos e ainda que somos agora. Então, como dizem alguns, no meio espírita, muitas vezes a gente fala isso, né? Que nós não somos, nós estamos. Ok, está correto. Porque nós estamos num processo evolutivo, um processo de crescimento, de aperfeiçoamento do nosso ser. Portanto, a gente se encontra dentro dessa condição, dentro desse estágio atualmente. Agora, também afirmar que nós somos assim não está de todo errado, porque esse ser, ele é passível de transformação, ele é passível de crescimento. Então, no momento, nós somos isto, mas nós podemos mudar, nós podemos crescer através de um trabalho que devemos realizar conosco mesmo. Então, na medida que nós trabalhamos conosco mesmo, nossa, mãe, agora que vai chegar alguma coisa aqui agora? Deixa eu atender aqui, é o interfone. Boa noite, Graça. Nós estamos falando. Boa noite. Sobre essa questão, né, da frase de Platão. E nós estamos lembrando que ela significa que quando nós somos nós somos crianças, é aceitável, é compreensível que a gente fuja dos problemas, que nós temos dificuldade de nos enxergarmos, de nos vermos e tudo mais. Mas, na medida que a gente vai se tornando adulto, nós não podemos continuar nessa fuga, nesse processo de resistência ao autoconhecimento, de procurar se conhecer. Porque quando a gente age dentro dessas linhas, isso sim vai se tornando uma verdadeira tragédia nas nossas vidas, porque vai provocando uma série de desastres. Então, tudo que a gente vivencia, de dificuldades, de conflitos, de problemas, são decorrentes dessa nossa postura, dessa nossa condição e situação. Bom, então foi isso.
Aí hoje nós vamos ver a parte final desse capítulo 2, onde nós intitulamos Aprender é Difícil. Como a gente está sempre lembrando, esse título sou eu, pessoalmente, que estou dando o título. Esse título não faz parte do livro. Onde ele vai efetuar algumas reflexões em cima dessa atitude, dessa postura da Julieta, de sair e, de alguma forma, não quis ouvir muito o que o seu Benjamin lhe disse, não quis parar para pensar naquilo, refletir sobre aquilo. Num verdadeiro processo de fuga. Aí a gente, na última semana, no último estudo, a gente comentou até bastante sobre isso, onde nós estamos falando e pontuando e considerando que, como todos nós, assim como Julieta, a gente tem aquele desejo, aquela esperança, aquela expectativa e aquela busca de querer solução para os problemas. Mas a gente não quer resolver os problemas. A gente quer que os problemas sejam solucionados de forma milagrosa, como num passe de mágica, algo assim. Então, quando fala que a gente tem que trabalhar para resolver aquilo, e nós temos que trabalhar pela nossa salvação, da nossa felicidade, na construção da nossa felicidade, na construção da nossa salvação, no nosso crescimento emocional, psicológico, espiritual, aí a gente já não acha muita graça. Quando pede esforço e trabalho e suor, aí já fica meio sem graça. Então ele vai dizer o seguinte: o medo não é da luz em si, mas do que a claridade pode mostrar. É uma frase interessante, né? Para grande parte das pessoas, o mundo interior se assemelha a uma casa abandonada. Se assemelha, né? A uma casa abandonada. Se entramos numa casa abandonada há vários anos com um lampião, a claridade nos fará ver imagens não muito agradáveis. Não é por outra razão que muitos recuam, hesitam, retrocedem quando estão diante da porta que conduz para dentro de si. Benjamin desejava fazer com que Julieta encontrasse por ela mesma as respostas, mas não conseguiu porque ela recuou. Julieta já havia abandonado várias terapias, exatamente porque, quando se sentia pressionada a olhar para si, acabava por fugir. Aqui tem um ponto aqui importante, né? Marcar ele aqui. Quantos passam pelo mundo, perambulam pelo planeta Terra numa fuga alucinante? Fogem de si mesmos, fogem dos próprios sentimentos. Infelizmente, não sabem por quê. Desculpa. Infelizmente, não sabem que, por consequência, se distanciam da própria felicidade. Como ninguém muda ninguém, mas ao mesmo tempo somos todos responsáveis pelas tragédias ou sucessos dos outros, Benjamin avançou no diálogo até onde pôde. Julieta partiu, mais uma vez, decepcionada, porque não havia encontrado o que ela procurava. Aliás, o que muitos procuram. Uma, entre aspas, varinha mágica, capaz de resolver qualquer problema com um simples toque. A mágica da vida é a própria vida. A existência humana só se transforma numa tragédia quando desistimos de lutar. Aí finalizo o capítulo 2. E aí? O que vocês pensam em respeito do que foi acabado de ser exposto? Sentina, Márcia, Bárbara?
Mas se vocês falarem mais também, só eu fico falando o tempo todo, o povo fica até cansado. Ah, esse cara fala o tempo todo. E aí, Márcia? Olá, amiga. O que você considera aí a respeito do que foi dito aí? É, eu acho que essa pessoa aí, né, essa mulher, A Julieta? ela é uma pessoa muito mal, assim, vamos dizer, ela é muito mal esclarecida. Primeiro, ela está indo num lugar para tentar mudar o marido dela, que é uma coisa muito difícil. Ela teria que ver sobre ela, né? É. Porque como que ela vai num lugar para mudar ele, porque ele gosta de trair? Uhum. Era ele que teria que ir, se ele quisesse mudar, né? É. Então, ela é uma pessoa que ela não sabe, assim, discernir bem as coisas, né? Sim. É. Ela é confusa. É, e isso aí que você falou, ela está procurando alguém que resolve um problema para ela, que nem é dela, que é do marido dela, né? Ela está sendo tipo uma pessoa que convive com uma pessoa assim, que ela não aceita e tal, mas que é ele que faz uma coisa que não agrada ela. É. É um problema. Geralmente nós muitas vezes vivenciamos isso, né? Tanto de nós para os outros, quanto dos outros para conosco. E muitas vezes os nossos problemas afetam os outros e os problemas dos outros, da outra pessoa também pode vir nos afetar ou não. Tudo vai depender tanto nessa questão dessa interação, né? Tanto do outro para conosco ou vice-versa. Tudo depende de como que cada um de nós nos posicionamos ante as questões e os problemas, né? Como a gente não tem aquela consciência, aquela lucidez, aquele conhecimento e aquela diferenciação, a gente acaba deixando, permitindo que o problema do outro também nos afete e acaba nos prejudicando de diversas formas. Então, isso realmente ocorre mesmo. E aí, Bárbara, o que você acha? O que você considera aí? Sentindo, quiser falar também? Eu não ouvi o senhor está saindo do banho? Eu prefiro que você fale mais do que eu falo. Tá certo. Miguel prefere que eu fale mais do que ela fale. Bom, a primeira frase é a seguinte: o medo não dá. O medo não é da luz em si, mas do que a claridade pode mostrar. Porque aí o medo é da responsabilidade que a gente tem quando a gente tem determinado conhecimento. Daí de onde dá esse medo. Só por isso. Porque à medida que você é responsável, à medida que você vai tendo conhecimento e vai conscientizando do que é o certo e do que é o errado. Uma criancinha chutar sua perna não tem peso nenhum para ela. Agora, um adulto ir lá fazer alguma coisa com outro adulto tem um peso violento. Claro. Concorda, Bárbara? Concordo. É por aí mesmo? Não é só questão da responsabilidade, não, sabe, Carlos? Eu acho o seguinte, é a questão da consciência sabe, da consciência da gente mesmo. Das coisas que você fala, hoje eu vou vencer isso, eu vou conseguir, cai no buraco de novo também. Uhum. Então, essas percepções que a gente tem no dia a dia, na vida, nas coisas, é que realmente são luz também. E aí, Márcia, acha que também é por aí também? É porque a gente vive muito esperando coisa dos outros. Uhum. E é isso que derruba a gente. É porque eu entendo assim. Uhum. A gente, sabe como é que é? A gente idealiza as pessoas. Aí o dia que você vê que ela não é aquilo, aí você cai lá do alto, se esborracha lá no chão. É assim mesmo.
Isso é um ponto muito importante, esse que você aborda. Agora, o dia que você aprende que você não deve esperar de ninguém, que você não deve esperar de mudar ninguém, todas essas coisas, a vida fica muito mais fácil, mais leve, Com sabe? certeza, sim. E você abordou um ponto aí muito interessante, que eu nem tinha parado para refletir nele, mas é uma realidade. Nós, muitas vezes, tendemos a... Você disse, criar uma expectativa em cima do outro, a gente cria uma idealização do outro. A gente é que imagina aquela pessoa daquele jeito. Isso. Você pensa que ele é daquele jeito. Aí o dia que você vê que não é, mas isso aí é uma tragédia para a gente. Porque você espera de uma pessoa aquilo que ela não pode fazer, ela não dá conta. Que ela não é aquilo ali, não. Você acaba confirmando o postulado da psicologia, que ele vai colocar que nós somos infantis. É igual a criança. A criança, ela idealiza o pai e a mãe de diversas formas, aí depender de cada um. Aquela pessoa que não erra, aquela pessoa que não tem defeito, aquela pessoa que é a melhor pessoa do mundo. Né? Nossos pais são assim. Quando nós éramos crianças, a gente tinha essa postura e essa posição. À medida que a gente vai crescendo, que a gente começa, de repente, a enxergar o pai, eu começo a criar o conflito, né? A haver um embate entre meu desejo e a situação ou a condição dos nossos pais, aí eles descem do andor. Então, esse movimento de nós colocarmos as pessoas em andores, ou a gente idealizar as pessoas, ela perpassa por essa questão da infantilidade, que todos nós ainda trazemos, que todos nós somos. Todo ser humano, nós somos ainda infantil, tanto psicológica quanto emocionalmente, e até espiritualmente. Nós somos crianças. Nós somos crianças em corpos adultos, mas psicologicamente nós somos ainda infantil. E em função disso, onde vai decorrendo todos esses problemas, todas essas questões, todas essas dificuldades que nós vamos vivenciando pela vida, né? Todas essas tragédias que nós vamos passando e sofrendo, e, enfim, vamos arrolando aí. Então, ele diz, né, o medo não é da luz em si, mas do que a claridade pode mostrar. É uma realidade. Todos vocês aí trouxeram um ponto a respeito disso, do que isso significa, do que isso representa nas nossas vidas. E isso me faz lembrar também um outro fator que é muito presente, apesar de a gente não falar e não mencionar, que é a questão da morte. Muitas vezes nós temos medo da morte, dizemos ter medo da morte. Mas muitas vezes eu penso, reflito que não é da morte em si, mas é das consequências, ou seja, do que virá depois. Que a morte em si, nós como seres imortais, que nós somos imortais, a gente não vamos morrer, de alguma forma a gente traz no nosso inconsciente essa percepção, esse entendimento, esse sentimento que a gente não morre. Mas o desconhecido, quer dizer, o que nós vamos enfrentar do lado de lá é desconhecido, a gente não sabe. Em que situação que eu vou chegar? Como eu vou estar do lado de lá? Eu vou continuar existindo ou não? O que eu vou enfrentar? Com o que eu vou deparar? Ou seja, uma série de indagações para as quais nós não temos resposta assim, objetiva, prática, direta. Aí da onde vem o medo. Vem essa perturbação, que tem muito a ver com essa questão que vai colocando aqui. O medo não é da luz em si, mas do que a claridade pode mostrar. Aí ele vai trazer o exemplo. Aliás, ele faz um comentário antes e depois ele vai dar o exemplo da casa abandonada lá. Aliás, vai falando aqui, né, da casa abandonada. Então, para a grande parte das pessoas, o mundo interior, o nosso mundo interior, se assemelha a uma casa abandonada. Por quê? Porque a gente não mergulha dentro de si. A gente não procura se ver. Nós não procuramos observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A gente passa o dia
e a vida sem a menor preocupação a esse respeito. Essa questão de autoconhecimento, isso é algo filosófico, algo mais distante, algo que não tem assim, muita necessidade, ou muito porquê de eu perder meu tempo com isso. A vida ela tem uma demanda que é muito mais premente, de eu lutar pela minha sobrevivência, pela minha manutenção, por uma série de coisas. A gente sai correndo atrás do trabalho, da moradia, até do afeto, do prazer, da satisfação, ou seja, uma série de demandas que a vida nos apresenta. Então, essa questão de olhar para si mesmo, isso é de somenos importância para nós. E quando a gente não entende, quando a gente não percebe a importância disso na nossa vida, o que isso representa, o que isso impacta no nosso viver e no nosso existir, inclusive. Quando a gente não se dá conta disso, a gente não vê, enquanto não vemos o peso dessa questão na nossa vida, a gente não dá muita importância para isso. Então, o nosso interior, ele é uma casa abandonada. Apesar de nós existirmos nela, nós estarmos nela, a gente não dá atenção para ela, nós não cuidamos dela, assim como nós cuidamos da nossa casa exterior. E como a casa exterior, na medida que a gente abandona, vai acumular poeira, vai acumular sujeira, insetos, uma série de coisas, uma série de complicações vai começar a ocorrer, que vai trazer prejuízo para o morador, um certo desconforto, complicações, problemas, incômodos, insatisfações. Assim somos nós. E é interessante que Jesus, no Evangelho mesmo, ele representa o ser humano, cada um de nós, como uma casa. No próprio Evangelho, Jesus vai nos definir como uma casa. E nós somos uma casa em construção, em elaboração. Daí vocês imaginam. Então, ainda é mais complexo do que nós pensamos. Que é uma construção constante, né? Nunca que acaba. Nós estamos vamos dizer, numa eterna construção. Porque quando você pega um determinado patamar, o leque abre-se, aí você vê que existem outros para ser vencidos. Então, aí assim, essa casa não tem luz, como ele está falando aqui, né? Essa casa está abandonada há vários anos e nós estamos entrando nela com um lampião, ou seja, não é aquela claridade por excelência. É como se nós estivéssemos entrando dentro da nossa casa com uma vela, uma luz de vela, uma lamparina. Lampião é uma lamparina. E a maioria nem conhece. É isso que eu falo. A nossa casa ela está abandonada, a gente não visita a nossa casa. Apesar de nós estamos vivendo nela, existirmos nela, a gente não presta atenção, como se ela não existisse. Aliás, o que ocorre é que nós nos confundimos com a casa. Nós achamos que somos a casa. Esse é o grande problema. E na medida que a gente se acha como a casa, então não tem porquê eu cuidar, eu sou a casa. Então, isso que é o complicador, que é o fator complicador. Quando eu começo a ver que eu não sou a casa, mas eu estou habitando uma casa, aí começa a surgir essa lamparina, essa luz. Aí eu começo a olhar em volta. Aí eu começo a detectar os problemas, perceber os problemas que existem. Ih, tem poeira acumulada aqui, sujeira ali, um móvel fora do lugar, quer dizer, uma série de problemas. Ou seja, então, na verdade, no fundo, nós estamos fugindo de tudo isto. Porque tudo isso nos vai requerer, vai nos demandar trabalho. E uma das coisas que nós não queremos é ter trabalho. A gente foge do trabalho de alguma maneira. E para quem estuda o Enneagrama sabe, né, que essa dimensão ela surge lá do ponto 9, lá do ponto mais alto do símbolo do Enneagrama. Acomodação. É acomodação, é preguiça. E isso se espalha. Então existe uma preguiça de ser e até de existir. Que aqui é designado no Enneagrama preguiça ôntica. E ôntico é exatamente o ser. Bom, aí vai falar, não é por outra razão que muitos recuam, hesitam, retrocedem quando estão diante da porta que conduz para dentro de si.
E aí, o que vocês consideram aí a respeito? É isso mesmo? Por aí mesmo? Infelizmente. Você pensa que sim? É? Você também, Márcio? Penso que sim. Ele está falando o seguinte: não é por outra razão que muitos recuam, hesitam, retrocedem quando estão diante da porta que conduz para dentro de si. Porque é um trabalho penoso, né? E você seria capaz de definir que porta é esta? Qual seria essa porta? Essa porta que... estreita, né? Não deixa de ser a porta estreita, né? Eu acho que é a porta da boa vontade, a porta da superação, trabalho constante que a gente tem que fazer com a gente mesmo, aí a gente tem que largar, abandonar as outras coisas, principalmente aquelas mesquinharias que nós temos dentro de nós, por aí afora. E você, Barca? O que você acha que seria essa porta em nós? Eu? Perguntou para mim ou para a Márcia? Para você. Olha, eu acho que essa porta é o nosso contato íntimo com o nosso eu, com o nosso eu divino, sabe? Com o que a gente gostaria de alcançar e não consegue essa medição do que você tem de problema para vencer perto do divino que você podia alcançar. Uhum. É uma coisa bem grande, sabe? Muito grande, muito grande, muito... Eu acho que é acessível, mas assim, sabe, assim, muito difícil. Uhum. É aquilo que a Márcia falou, né? A porta estreita, né? É que Jesus falou a porta estreita. Acho que é a consciência nossa, não é a nossa consciência? Aí vocês apontaram alguns portais, né? Alguns umbrais aí. A Vicentina, você, a Bárbara. Na verdade, a gente pode ver essa questão de uma forma mais objetiva. Eu vou falar assim: não é por outra razão que muitos recuam, hesitam, retrocedem quando estão diante da porta que conduz para dentro de si. Vocês apontaram algumas. Com certeza, a nossa consciência é um portal, de alguma forma, é um portal que nos remete para dentro de nós mesmos. Mas, se a gente olhar para num aspecto ou num espectro mais superior, nós somos a consciência, nós somos uma consciência. Então, nós é que vemos, nós é que observamos. Então, que porta é essa que nos conduz para dentro de nós mesmos? Que nos é capaz de a gente passando por ela, se ver, se enxergar. É a porta da atenção. A atenção é essa porta que nos permite olharmos para dentro de nós mesmos. Então a gente hesita, a gente não quer se ver, a gente não quer se perceber, se dar conta daquilo que é. Uma série de fatores, vocês mesmos apontaram algumas aí. Uma porque não é muito agradável. E isso tem até a ver com aquele aspecto que nós estávamos comentando anteriormente. Da mesma forma, inclusive que a Márcia pontuou, da mesma forma que nós idealizamos os outros, nós também nos idealizamos. A gente tem uma idealização acerca de si. Então, eu acho que sou uma pessoa boa, que sou uma pessoa honesta, que sou uma pessoa excelente, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom irmão, eu sou boa irmã, eu sou um bom colega, eu sou um bom... Entendeu? A gente sempre se vê nesse aspecto de bondade. A gente não... Tudo que nós fazemos, a gente acha que está correto. Que é bonito, que é belo, ou seja, a gente se aprova, se autoaprova. Tanto é que a gente comenta e até brinca, se nós visitarmos uma cadeia, a gente não vai encontrar nenhum bandido ali, que todo mundo é inocente, todo mundo se alega como inocência. Assim, o que passa é que todos são inocentes. A gente sempre se alega como inocente.
A gente não assume. Essa é uma questão, mais uma vez, da fuga da responsabilidade. Então, a gente também não gostamos de assumir aquilo que nós somos, porque, primeiro, para eu assumir isso, eu vou ter que fazer alguma coisa. Porque... Aqui, não precisa ir muito longe, não. Da política mesmo, por interesse de políticos, tanto que eles mentem. Então, assim, essa porta é a porta da atenção. A atenção é aquela porta que vai nos permitir a gente olhar para si, e particularmente para dentro de si. É ela que nos permite isso. Então, a questão da atenção na psicologia, e na psicologia que nós trabalhamos, essa psicologia espiritual, esotérica ou cristã, como se queira, ela dá um enfoque muito grande essa questão da atenção. Então, nós temos que aprender a trabalhar com a nossa atenção. E, principalmente, aprender a dirigir a atenção para nós, para nossas emoções, para o nosso interior. Aí já não gosta do que vê? Aí você tem um caminho. Ou encarar aquilo, ao contrário da Julieta, encarar aqui para resolver, para buscar uma solução para aquilo, ou fugir. Geralmente, na nossa inconsciência, nós fazemos um movimento de fuga, como Julieta, né? Que é assim, eu nego aquilo que eu sou, ou eu nego as minhas necessidades, nego as minhas questões. Mas, na medida que eu faço isso, o problema continua. A questão fica pendente. E eu fico naquela expectativa de que aquilo se resolva por si só. Ou que Deus intervenha e proceda um milagre. Então, eu tenho uma doença, tenho um conflito na família, qualquer coisa, eu espero que a coisa se resolva de cima para baixo. Assim como a minha salvação. Eu espero, eu conto com que Jesus me salve, Buda me salve, ou solucione meu problema, Deus resolva o meu problema. Eu não quero lançar mão do arado, da enxada e ir trabalhar esse campo, resolver esse campo. E se eu quero colher, eu vou ter que trabalhar, preparar o campo, semear. Tem uma série de tarefas que tem que ser resolvidas e que vai me exigir suor, empenho, esforço, dedicação, persistência, constância, tudo coisas que para nós são difíceis. Todas questões complicadas para nós, dentro do espectro infantil no qual nós nos encontramos, obviamente. Aí vai continuar dizendo, Benjamin desejava fazer com que Julieta encontrasse por ela mesma as respostas, mas não conseguiu porque ela recuou. E isso é um ponto importante, que as respostas nós é que temos que dá-las. E para a gente dar essa resposta, a gente tem que procurar essa resposta. A gente tem que correr atrás. A gente tem que fazer um trabalho sobre si, de autoobservação, de autoconhecimento, de autoestudo. Então, nós temos que nos estudar. Só que aí já começa a ficar complicado. Primeiro, a gente não sabe muito o que fazer, como fazer fazer esse processo. Então, a gente meio que desconhece isso. Mas, tudo bem, eu desconheço. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender acerca disso. Mas aí eu não quero, porque tem um filme que está passando, que é mais importante, tem aquele encontro ali, meus amigos estão me esperando. Aí a gente vai adiando isso. Porque outras demandas nos apetece mais ao nosso paladar, nos chama mais a atenção. É mais saboroso para nós. Aí a gente corre atrás deles. E vamos deixando essa questão mais importante, que é prioritária nas nossas vidas, para depois. Só que chega um certo momento que já é tarde demais. Aí eu vou acordar do lado de lá. Aí vem o remorso, a culpa, aquela questão, nossa, é verdade. Por que eu não fiz assim? Por que eu não agi assado? É igual a gente aqui na vida, muitas vezes a gente fala assim, por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Poxa vida, eu podia ter ouvido fulano que me falou aquilo, mas onde que eu estava com a cabeça? Isso vai acontecer conosco. Esse é o grande problema. Se nós não realizarmos esse trabalho de conhecimento,
de busca do nosso crescimento. Porque isso é fundamental. É isso que vai permanecer. As outras coisas vão passar. Tudo vai passar. Beleza passa, riqueza passa, o conforto passa. Tudo. Os filhos passam, o marido passa. Tudo vai passando. E isso que permanece, isso que fica. Bem, essas construções que a gente pode realizar, né? Nós podemos criar essas afeições, mas se a gente não cria, aí fica complicado, né? Então ele vai falar que a Julieta, ela havia abandonado várias terapias, exatamente porque quando se sentia pressionada a olhar para si, acabava por fugir. Então essa atitude da Julieta é uma atitude muito nossa. Nós fazemos isso em muitas circunstâncias da vida. E dentro do estudo da personalidade humana, nós sabemos do estudo do Enneagrama, por exemplo, que tem tem um perfil de personalidades que é mais dado a esse processo de fuga. Eles fogem mais ainda. Mas isso, de uma forma geral, é um processo muito comum a todos nós. Então, a gente, de alguma forma, foge desse processo de autoconhecimento. E tem aqueles que estão fugindo de uma série de coisas. Pintou uma dificuldade ali e a pessoa abandona. Se o livro é difícil, eu abandono. Se a leitura está complicada, eu abandono. Se o emprego está... Deus, nós vamos abandonando, deixando. Em particular, nessa questão do autoconhecimento, principalmente. Hoje a gente está numa terapia, a gente vai começando a sentir a pressão para se ver. Inclusive, esse estudo aqui mesmo nosso. É só começar a apertar um pouquinho, um cai fora. Apertou um pouco mais, outro cai fora. Porque a gente não quer ser apertado. Não, eu quero viver livre. Você não tem o direito de ficar me pressionando, me obrigando a enxergar, me obrigando, me cobrando. A gente sente isso como se fosse uma cobrança. E nós sentimos isso, inclusive, em relação à vida. Parece que a vida está nos cobrando, está nos exigindo. Aí a gente prefere entorpecer a consciência. O grande problema é esse, que nós entorpecemos a consciência. E a gente faz isso de diversas formas. De diversas formas. Por diversos métodos, de diversas maneiras. A gente pode recorrer ao álcool, droga, aos prazeres, ao conforto, à busca de dinheiro, da religião, da própria psicologia, desse próprio estudo. Então, na verdade, nós lançamos mão de tudo que é possível para proceder a esse entorpecimento consciencial, que, mais uma vez, né, é muito particular e próprio do ponto 9 do Enneagrama, daquela acomodação, daquele comodismo. Cada um na sua maneira, mas de alguma forma tem relação com isso. De alguma forma tem alguma conexão com esse dado, com esse ponto aí. Né? Aí é onde ele vai dizer, né? Quantos passam pelo mundo, perambulam pelo planeta Terra numa fuga alucinante. Fogem de si mesmos, fogem dos próprios sentimentos. Infelizmente, não sabem que, por consequência, se distanciam da própria felicidade. É esse que é o nosso drama. Então, você vê que, de alguma forma, como já falei para vocês em outras oportunidades, em outros estudos, que nós somos seres contraditórios. É aquela história. Ao mesmo tempo que nós queremos algo, nós chutamos o balde que nos vai proporcionar a condição ou a possibilidade de alcançar aquilo. Esse, por exemplo, é um exemplo. Nós queremos ser felizes e nós vivemos correndo o tempo todo atrás da felicidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sabota. A gente sabota o processo. A gente faz diversas sabotagens. Que é isso que eu estou falando. Que essa postura nossa, essas atitudes nossas,
nos afasta da felicidade. E aí, o que a gente faz? Nós fazemos uma barganha. Nós trocamos a felicidade real por uma felicidade falsa, uma felicidade ilusória. Então, nós fazemos uma projeção, que é algo muito próprio do ego 6, do ponto 6 do Enneagrama, como a gente sabe. Então, nós projetamos. O que a gente faz? A gente projeta a felicidade nas conquistas materiais, na conquista financeira, no ter. No ter. Então, a felicidade está no ter, no possuir, no conquistar as coisas. Então, se eu tenho amor, se eu gosto de alguém, eu sou feliz. Se eu posso comprar um móvel novo, eu sou feliz. Uma casa nova, eu sou feliz. Um carro novo, eu sou feliz. Se eu posso viajar, eu sou feliz. Então, a gente vai projetando a felicidade nessas questões. Se eu tenho um emprego novo, eu sou feliz. Até o momento que eu chego lá e descubro que o chefe é um chato de galocha, como se diz. Aí, lá se foi a minha felicidade, lá se foi meu prazer estar naquilo ali. E assim vai, em relação a tudo. Porque essa felicidade, ela é ilusória. Ela não é real. Ela não tem existência própria. A única felicidade que tem existência própria, que é felicidade de fato, é ser. Mas essa felicidade, ela também é resultante de uma conquista, de um trabalho, de uma realização que nós efetuamos sobre nós mesmos. Quem é feliz desta forma, não importa a condição que ele exista, ele vai ser feliz. Não importa a situação em que ele se encontra, ele vai estar feliz. Porque a felicidade não vai depender do mundo externo, das coisas externas. Ela nasce de dentro do próprio ser. Então, eu sou feliz. E sou feliz independente de. Não dependo da situação, das coisas, das circunstâncias, dos objetos, das pessoas para ser feliz. Eu não dependo de ninguém. É uma felicidade que vem de mim. Só que eu não percebo isso. E muitas vezes eu não quero admitir isso. Porque se eu admitir isso, eu vou ter que admitir que eu sou infeliz, mas eu não quero ser infeliz. Eu quero ser feliz. Então a gente aí toma o ópio. É aquilo que vai falar, né? O filósofo lá, não sei quem lá, disse, né, que a religião é o ópio do povo. Porque a gente vai pegar a religião, pegar a filosofia ali, pegar isso aí e nos enganar. Nos enganar de alguma forma. Se iludir. Porque isso aí entorpece a nossa consciência. Então, se eu acredito piamente que Jesus vai me salvar, eu estou tranquilo, que alguém vai fazer, alguém está me carregando no colo. De alguma forma, isso também vai ter aquela conexão com a carência ou com as carências que nós temos. Se eu sou carente, como que eu posso ser feliz? Não tem como. Aí, nesse sentido, para suprir a minha carência, alguém tem que suprir a minha carência. Então, eu vou depender de alguém. Se eu dependo de alguém, a minha felicidade está na mão do outro. Se a minha felicidade está na mão do outro, ela não pode ser real. Porque o outro pode fechar a porta, pode cortar. Aí lá se foi a minha felicidade embora. Foi pelo ralo, ou foi pelo vento, ou foi por qualquer banda. Então, não é algo real. É isso que Jesus vai pontuar. As construções que nós fazemos sobre a areia. E qualquer tempestade derruba tudo isso. Porque isso não tem realidade, não tem sustentação. É interessante o que você está falando, porque se a gente coloca a felicidade da gente na mão do externo, a gente não tem controle, porque é no outro. Então, a felicidade tem que ser interna. É uma busca constante para nós, nas mínimas coisas. Porque aí a felicidade com o outro será a consequência. Na verdade, não é uma busca. É uma realização. É um trabalho. Então, na medida que eu construo a minha felicidade, eu vou sendo feliz. E a minha felicidade vai ser proporcional à construção que eu realizei. Quanto mais profunda
quanto mais firme, quanto mais elaborada, ou seja, quanto maior alcance tiver a minha construção, mais eu serei feliz. Portanto, é um processo que é longo, é demorado, não é algo sim corriqueiro, rápido e que ocorra de uma hora para outra. Demanda tempo, demanda esforço, demanda todo um trabalho de autoconhecimento, de entendimento, de compreensão e uma série de coisas. Portanto, isso que ele coloca aqui é algo que a gente deveria pensar sobre isso com muito carinho. Quantos passam pelo mundo, perambulam pelo planeta Terra numa fuga alucinante? E o ponto é que muitas vezes, como eu falei para vocês, nós não temos consciência que nós estamos vivendo esse processo. Só que a gente para pensar, para analisar, para refletir, para meditar, é que a gente vai se dar conta disso. O que muitas vezes também vem a ocorrer, não aqui, do lado de lá. Ele está o tempo todo correndo atrás do trabalho, atrás do conforto, atrás da conquista, atrás do poder material, financeiro. A gente passa a vida toda, sai de casa, vou trabalhar e volta para casa e ter filho, e é isso, é conta que chega, e mais conta que chega, e conta que chega. Eu estou nesse processo louco, sem parar para ser. Então, mais uma vez, porque a gente coloca muito a psicologia espiritual, né? A psicologia esotérica vai nos colocar isso, que nós somos seres reagentes. Nós estamos num processo o tempo todo reagindo a tudo isso aí. E nunca somos. Mas também a gente não parou para ser, para fazer essa construção de ser. Tá? Dá um stop aqui, parada, vamos reformular aqui, e em vez de eu estar sendo controlado, dominado, ou seja, eu estou nesse processo de reação, eu vou passar a agir, vou passar a ser. Eu que vou estar no comando. Só que para isso tem que existir um eu. Eu sou. Eu estou aqui. E isso não existe. Talvez eu considero que isso aí é mais um dos motivos, e talvez um dos motivos principais para o qual a gente não quer olhar para dentro de si. Porque quando a gente começa a voltar o olhar para dentro de nós mesmos, o que nós encontramos? Você falou lá de dentro, a casa vazia. Quando a gente olha para dentro de si, a gente não encontra nada. Tem um nada, um escuro. Porque nós não existimos. Só que, na verdade, a gente tem que começar a realizar esse processo de eu ser, eu existir. Mas isso é uma construção que eu tenho que realizar, que eu tenho que efetuar. Senão eu não vou vir a ser. Por isso que algumas linhas vão falar que nós estamos num processo de nascimento. Por isso que eles vão falar que aquele processo crístico lá do nascimento na manjedoura, que todo o processo de Jesus teve lá, nascer na manjedoura, cercados pelos animais, né, com Maria e José ali, na palha, que tudo aquilo ali é um processo da humanidade, ou seja, cada um de nós tem que viver tudo aquilo ali. Só que a gente não quer, a gente quer se considerar e se achar que estamos no palácio. A gente nasceu no palácio, num berço de ouro. A gente não quer considerar que a gente nasceu numa palhoça, numa estrebaria, num berço pobre. O nosso... Nesse caso aí, porque a construção está por fazer, né? Exatamente. Então, todo esse acontecimento, ela representam várias coisas no nosso estágio evolutivo. No nosso estágio evolutivo. Representam uma série de coisas. Tem várias representações. E tudo isso aí vai chocar contra o nosso orgulho, contra a nossa prepotência, contra a nossa vaidade e uma série de coisas. Isso que é o complicador. Então, fogem de si mesmos, fogem dos próprios sentimentos. Isso também é uma outra realidade que a gente está comentando aí o tempo todo.
e principalmente nessa questão emocional, muitas vezes nós vivemos nesse processo de fuga emocional, principalmente quando os sentimentos não são aqueles que nos agradam. Os sentimentos mais infelizes, apesar de a gente vivenciá-los, e muitas vezes a gente até alimentar isso, a gente não gosta muito. Ou seja, aqueles sentimentos que nos impactam. Então, de alguma forma, a gente quer resolver aquilo lá rápido, porque aquilo incomoda, aquilo perturba. E, mais uma vez, se nós queremos resolver, principalmente se nós queremos crescer como pessoa, como ser, a gente tem que começar a criar estrutura ou condições, a se preparar para ter condições de fazer enfrentamento desses sentimentos. Senão não tem como. Os nossos problemas é que muitas vezes eu falava para algumas pessoas que o nosso processo, na verdade, de existir, a gente está varrendo a sujeira para debaixo do nosso tapete. Então, nós estamos varrendo a nossa sujeira para debaixo do tapete. Aí a sujeira desaparece. Eu acho que aquilo está resolvido. Resolver, ou seja, arrumei a minha casa. Mas, na verdade, é mais uma vez uma forma de auto-engano, de se enganar, que é algo muito próprio do espectro ou do ponto 3 do Enneagrama. Esse auto-engano. Então, a gente se auto-engana muito em muitas coisas. Só que, quando medida a gente coloca a poeira debaixo do tapete, a gente empurra a poeira debaixo do tapete, em algum momento aquilo vai crescendo, aquilo vai formando um monte. Só que eu não me dou conta, porque eu estou num processo de negação, de não querer ver. Aí, em algum momento, muitas vezes eu acabo também, devido ao próprio estado de sono no qual eu vivo e no qual eu existo, em algum momento eu acabo tropeçando naquilo. Aí, além de eu cair, além de eu ir ao chão, de eu ser derrubado, aquela sujeira que estava lá de baixo vem para fora. Aí vira o caos, aí vira a confusão e a perturbação. A respeito da preparação. A preparação, no caso, então, seria, primeiro, a fato seria vigilância? Para a gente começar a fazer esse processo de enfrentamento, nós temos que nos preparar e essa preparação ela começa de diversas formas e de diversas ordens. No processo, porque a vigilância já está um passo avante. Então, primeiro, eu tenho que começar a estudar, começar a conhecer, começar a perceber, aceitar que isso é uma realidade, que de fato é assim. Porque se eu não começar por esse meio, eu nunca vou chegar no finalmente. Aí, quando eu começar a aceitar, porque, na verdade, tudo isso ocorre mais ou menos, são processos contínuos e contíguos. Não é algo que, por exemplo, vou lutar bastante para me aceitar. Depois, lá na frente, vai vir uma outra época que eu vou passar a me ver. Não, são processos que ocorrem de forma contínua e contígua. São coisas que vão sobrepondo uma coisa à outra. Mas, se não fizer um processo de autoaceitação, primeiro eu tenho que ser informado, porque se eu nem sei a respeito, não vou poder fazer nada. Então, o primeiro passo é informação. Então, a informação nós estamos tendo aqui. É exatamente esse conhecimento, tudo isso que está sendo trazido aqui, essa conversa nossa, esse debate, esse diálogo nosso. Então, aqui nós estamos aprendendo a respeito disso. Então tá, eu aprendi, agora eu vou ter que entrar naquele processo de aceitação. Ele está falando isso? Aí, nesse processo de aceitação, em sequência, eu vou também começar a procurar a constatar, a verificar e a validar essa realidade. Isso aí vai vir através do quê? Da observação de si mesmo. Através da observação. Mas, para eu começar a me observar, a me ver, eu tenho que começar a trabalhar com a atenção. E é lógico que tudo isso aí vai envolvendo também um processo de conscientização.
É lógico que é consciência em vários níveis, porque cada coisa dessa é um nível diferente para nós. Então, nós encontramos ao mesmo tempo em diversos níveis diferentes. Então, é por isso que a gente fala que é um processo mesmo, é um processo. Esse trabalho todo esse caminhar aí. Bom, e aquilo que ele vai falar, que infelizmente a gente não se dá conta, não se percebe e nem aceitamos, que tudo isso vai gerar como consequência o distanciamento dessa felicidade que nós temos falado, dessa verdadeira felicidade, e não da felicidade ilusória, né? Da felicidade irreal, porque essa aí está fora de nós. Né? Bom, como ninguém muda ninguém, mas ao mesmo tempo somos todos responsáveis pelas tragédias ou sucesso dos outros, Benjamin avançou no diálogo até onde pôde. Esse aqui tem um ponto, uma chave aqui também importante. Porque no nosso viver, no nosso existir, nas nossas interações e inter-relações uns com os outros, nós vamos nos tornando corresponsáveis. É isso que ele está falando aqui. Ao mesmo tempo, somos todos corresponsáveis pelas tragédias ou sucessos dos outros. Ou seja, a gente é tanto responsável. Na verdade, né, a palavra correta é corresponsável, porque nós não temos a responsabilidade toda, mas a gente tem uma corresponsabilidade naquilo. Tanto pelo avançar do outro, quanto pelo retroceder do outro. Ou seja, tanto pelo progresso, como pelo retrocesso. Como pela conquista, como também pela queda. Porque se eu vejo que você está cometendo um erro, está seguindo numa direção errada, é da minha obrigação te alertar sobre isso. O que a gente não pode confundir com o seguinte: a gente confunde muito isso com imposição. Então, são coisas diferentes. Eu não posso me impor sobre o outro, mas eu tenho o dever de alertar o outro. Você está falando isso, mas eu lembrava de um desses livros que eu li desse menino aí, desse autor, ele falando que a gente tem muita mania, vou falar com minhas palavras, é lógico, aí eu me encaixei nessa história, de fazer tudo para o outro, achando que o outro não dá conta, porque o outro, ele tem a parte dele para ele conquistar e fazer algo para o mundo e para ele mesmo. Então, principalmente mães e pais, faz uma redoma ao redor do filho para que ele não faça algo, ele faça tudo e assuma tudo por eles. Aí eu fiquei pensando que eu tenho muito disso, achar que eu tenho que fazer tudo para o outro, entendeu? Dentro da questão das personalidades lá, nós sabemos que tem alguns egos que tendem muito mais do que outros a esta questão. Sendo, né, que o ego 2, por exemplo, é um dos egos mais problemáticos nesse ponto aí, porque ele vive em torno disso. Só que o que nós temos que, agora todos nós, de uma forma ou de outra, a gente incide sobre essa questão de diversas maneiras e de diversas intensidades. Uns mais, outros menos, a depender da situação, da circunstância, como você citou alguns exemplos aí, na questão da relação pai e filho, mãe e filho, às vezes até nós em relação aos nossos pais, ou daquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, uma certa deficiência, em diversos contextos da vida e situações da vida, sociais ou não. Mas isso é um erro. Primeiro, você tem que pensar e ver o seguinte, que você está olhando com seu olhar. E se você faz pelo outro, você tira do outro a oportunidade de aprender, de conquistar, de construir, de crescer. Então, nós não podemos fazer isso. E Jesus, no Evangelho, vai mostrando o tempo todo isto. E, inclusive, quando ele faz algo para alguém, por exemplo, nos processos de cura,
Ele nunca falou, eu te curei. Ele sempre diz, a tua fé te curou. Interessante você falar isso, porque aí eu estou lembrando aqui numa dessas leituras que ele fala que a maioria de nós deixa o outro manco. Ué. E ele não é manco, entendeu? Ele é dependência da gente. Você acaba castrando o outro em diversas dimensões, na sua potencialidade, no seu crescimento, na sua formação, nas suas conquistas, no seu progresso, segurança, no seu aperfeiçoamento. Entendeu? Então, assim, a gente não vê, no fundo, o buraco que nós estamos cavando para nós mesmos, porque a gente vai se tornando corresponsável pelo outro. E mais ainda, tem um outro processo mais grave em torno disso aí, porque você vai levando o outro a ser dependente de você. Então, muitas vezes, atrás dessa coisa toda, eles têm um processo de controle, de domínio sobre o outro, de dominação. Que eu vou acabando tornando o outro dependente de mim. O controle está atrás de tudo. Entendeu? Então, é algo grave e sério. Então, nós devemos e temos o dever de mostrar o caminho, mostrar a direção. Interessante que o lado profissional, no profissionalismo... Até mais, Bárbara. Bons estudos aí. Interessante que no profissionalismo também tem isso. Eu só nego a informação para você ficar dependendo de mim em todo momento. Isso vai se expressando e se manifestando em diversas dimensões da nossa vida, né? Em diversos pontos da nossa vida. Então, é algo que a gente tem que olhar com bastante carinho sobre isso. E, principalmente, as pessoas que caem nesse ponto têm que ficar mais atentos e mais vigilantes. Eu não posso fazer pelo outro. Você pode dar os instrumentos para o outro fazer. Eu indico a direção. É aquele negócio. Muitas vezes é que a gente usa lá aquela questão da vara e do peixe, desculpe, aquela questão da vara e do peixe, aí nós não podemos dar a vara para o outro. O que a gente dá é a orientação de como fazer a vara, onde obter o material, passa para o outro. Mas o trabalho de correr atrás dessas questões é da pessoa. Só que muitas vezes nós, em nossa posição infantil também, na nossa acomodação, a gente quer que o outro faça por nós. Você vê, no próprio Evangelho, Jesus o tempo todo pontua isto. Mas o que a gente faz? A gente hoje, na nossa infantilidade, a gente joga nas costas dele a nossa salvação. A gente quer que ele nos salve. E utilizamos, a gente pega, inclusive, as próprias palavras dele para aplicá-la contra ele. Sendo que diversos pontos ele vai pontuar que não se deve fazer para o outro. Por exemplo, ele mesmo fala, meu pai trabalha até agora, portanto, eu trabalho também. Então, ele não está esperando que Deus faça por ele. Ele já indicou, se Deus está trabalhando, é da nossa obrigação, é do nosso dever trabalhar também. E não ficar contando que Deus faça um milagre por nós. Realiza as coisas por nós. E em diversas passagens do Evangelho ele vai mostrando isso. Inclusive nos processos de cura, por exemplo. Ele sempre diz, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Significando o quê? Que a pessoa não pode deixar ou parar de fazer o esforço autotransformativo. E se a pessoa não continuar na realização do trabalho, ela vai voltar a cair. E aquele processo anterior vai vir pior do estado em que ela estava no momento. E em termos espirituais, ele conta, inclusive, uma passagem, uma parábola muito clara nesse sentido, a respeito do espírito imundo. Que tendo uma pessoa que portava um espírito imundo e o espírito tendo sido tirado dela, o espírito sai e vai vagar por lugares ermos. Aí vai chegar um momento e vai parar e pensar, eu vou voltar para minha casa, porque lá eu tinha conforto, era limpo, tinha de tudo. E ele volta. E chegando, encontrando a casa limpa e arrumada, o que ele faz?
ele sai e convida mais 7 outros espíritos. E a situação daquele homem será pior do que antes. Óbvio que se antes tinha 1, agora tem mais 7, ficou muito mais complicado. E é exatamente essa situação, em todas as circunstâncias, não só nesse aspecto. Por isso a gente não pode, se a gente começou a mudar, a gente não pode parar esse processo. É igual, por exemplo, quem faz musculação, faz esportes. Se a pessoa para, a tendência é ficar pior do que antes. E ele começou a exercitar os músculos, começou a exercitar seu corpo. Se ele para, o atrofiamento vem também com mais força. Porque essa aí, a doutrina espírita, vai explicar muito bem esse processo. É a lei de ação e reação. E a física, a ciência também valida isso, explica isso. Que com a mesma força que você impulsionar aquela coisa, a mesma reação também se você vai obter em sentido contrário. Então, isso é uma lei física, é uma lei universal. A gente tem que ter muito cuidado com esses aspectos. Então, como nós não podemos avançar sobre o livre-arbítrio do outro, aí a gente tem que saber ir até certo ponto. E não pode avançar além desse ponto, porque aí nós vamos começar a incidir ao erro, ao equívoco, ao pecado. Então, eu te oriento, te indico. Se você não aceita, eu posso até refalar. Se você não aceita, eu também silenciar também, porque eu já começo a entrar em áreas que não me competem. Então, ou seja, aquele negócio, a gente diz juridicamente, né? Eu já estou saindo da minha jurisdição. Então, eu posso determinar e comandar e julgar aquilo que está dentro da minha área de jurisdição. Aqui nessa área, sim. Mas passou daí desses limites, então a gente tem que saber perceber os limites. É aquilo que a própria ditado popular já vai dizer. O meu limite termina onde começa o seu. E muitas vezes a gente não sabe perceber esses limites. A gente se confunde com os outros, achando que tudo é um bolo só. Então, porque eu sou casado com você, eu tenho direito de invadir o seu espaço. Porque você é meu filho, eu tenho direito também. Porque você é minha mãe, você tem a obrigação e o dever. E assim vai. E não é bem por aí, não. Existe uma lei maior, que é a lei divina, que nos rege a todos e que vai determinar toda essa questão de convivência, de responsabilidades e tudo mais. Aí o que ocorre? Julieta, dentro do seu espectro mental e emocional infantil, ela vai se afastar ou ela vai embora decepcionada. Porque ela não havia encontrado o que ela procurava. E o que ela queria? Uma solução mágica para os seus problemas. Igual nós. Exatamente. Igual cada um de nós. Então, a gente quer que o marido mude, que a esposa mude, que o meu pai mude, que meus filhos mudem. Então, meus filhos têm que parar de ser agitados, perturbados, ou gritar, ou ter as confusões deles. Ou meu pai tem dificuldade lá, minha mãe, meu irmão, sei lá o que for, que o meu chefe se transforme, mas eu não quero ter o trabalho de proporcionar ou de possibilitar essa transformação, essa mudança. Eu quero que eu quero uma solução por passe de mágica. Só que isso não existe. Isso não existe. E aí eu vou vivendo no processo de confusão. Eu prefiro viver dentro daquele ambiente conturbado, de perturbação todo, do que procurar uma solução, procurar resolver aquilo. É incrível, é inacreditável a nossa mentalidade. Bom, aliás, o que muitos procuram. Então, aqui está falando, a Vicentina falou ali. Então, ela procurava o que muitos de nós procuram, uma varinha mágica, capaz de resolver qualquer problema com um simples toque. Então, se eu tenho um problema qualquer,
Em vez de eu procurar solução para aquilo, eu prefiro ter uma varinha mágica, bateu na cabeça do meu filho, ele já se tornou uma criança maravilhosa, perfeita, sem problema. Se eu tenho uma doença, um parente doente, exigente, então, em vez de eu sentar, conversar com ele, dialogar para tentar resolver aquilo, eu gostaria de ter uma varinha, pluf, e assim vai. Só que, infelizmente, essas varinhas não existem. E se nós a encontramos, pode ter certeza que você está num processo enorme de autoilusão, de autoengano. E ele vai finalizar dizendo: a mágica da vida é a própria vida. A existência humana se transforma numa tragédia quando desistimos de lutar. Isso é muito importante e fundamental para todos nós. Né? Ele fala que a mágica da vida é a própria vida. Então, a primeira frase. Né? E a segunda frase é: a existência humana só se transforma numa tragédia quando desistimos de lutar. Então, se eu tenho um problema e eu não quero resolver o problema, eu me recuso a resolver o problema, se eu quero uma solução mágica, aí a minha vida vai se transformar ou vai transcorrer dentro de uma verdadeira tragédia. Não tem como ser diferente. Ou seja, eu vou continuar vivendo nesse processo conturbado e confuso. Obviamente, como a vida ela é feita uma onda, a gente tem altos e baixos, e tudo é assim, por exemplo, eu não sou o tempo todo infeliz, como também eu não sou o tempo todo feliz. É uma onda, tem momentos que eu estou mais alegre, tem momentos que estou mais triste, tem momentos que estou mais tranquilo, tem momentos que eu estou mais em equilíbrio, outro momento já fui lá em cima, já deu aquele pique, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, e de repente eu vou lá embaixo, fico triste, infeliz, aborrecido, chateado. A vida transcorre assim. Então, os nossos problemas também. As dificuldades nas quais nós vivemos. A nossa vida é dentro desse aspecto. Então, aí eu vou vivendo de perturbações a perturbação. Então, se meu filho tem um problema, em vez de procurar dar solução para aquilo, procurar um psicólogo, uma terapia, ou sei lá, o meio que pode proporcionar ou dar condições de criar aquela harmonização no ambiente em que eu estou, eu não. Ah, não, isso eu não quero. Quero que Deus resolva, que ele se transforme numa criança excelente. Aí, isso não vai ocorrer. Aí, logo a pouco, tem outra perturbação e assim vai. E assim é com o marido, com a esposa, é com o parente difícil, é com a mãe complicada, é com o pai lá, né, ou com aqueles irmãos lá viciado, drogadito, e vai por aí afora. É com o meu chefe que é desequilibrado, é no trânsito, é em tudo. Aí eu vou vivendo de problemas a problemas. Mais uma vez, eu estou dentro daquele processo de reações. Vou vivendo, sendo empurrado, sendo levado, sendo conduzido de uma situação a outra. E não vai ter solução nisso aí, né? Então, quando eu falo aqui desistir de lutar, é exatamente nesse aspecto. Da gente não querer buscar solução. Eu não quero buscar solução. Eu fico na expectativa de que a coisa se resolva por si só. Ou que algo aconteça e a solução apareça. Aí eu crio perturbação para mim e vou ainda ser corresponsável pelo outro. Por quê? Porque o outro do lado está tendo uma demanda. Seja meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, o meu colega de trabalho, o meu chefe, seja o que for. O outro está apresentando uma demanda para mim. E o que eu faço? Nada. Deixo para lá. Eu enrolo. Como diz no popular aí, eu empurro com a barriga. A solução não vem. Aí eu não propicio aquele ser, não dou àquele ser, àquela pessoa, os elementos e as condições dela se superar, se conhecer, a vencer a si mesma. Então eu acabo sendo responsável por aquilo. E no futuro, nessa vida mesma ou em outra vida, ainda vou responder por aquilo. Eu sou responsável, porque nós somos
corresponsáveis pelas vitórias dos outros ou pelas tragédias dos outros. Então, a gente tem que chegar no plano espiritual com a consciência tranquila de que o que estava ao meu alcance fazer, eu fiz. E eu não posso obrigar o outro a mudar. Mas eu também não posso deixar de dar condições e elementos para que o outro também mude, para que o outro cresça. Se eu dei e ele não fez por onde, aí já não é um problema meu. É um problema dele. A responsabilidade é dele. E isso Jesus vai mostrar em relação a nós. Ele veio, falou, pregou, ensinou, orientou e deu o próprio exemplo. Mas ele não nos obrigou a seguir o caminho. Por isso que ele vai dizer que ele está à espera. Esperando por quem? Esperando por nós. Que a gente venha realizar o trabalho. E o tempo todo, Deus, que é maior ainda em relação a nós, está fazendo isso. Vai propiciando os elementos, as condições, as oportunidades, tudo. Mas o trabalho tem que vir a partir de nós. O esforço é nosso, o trabalho é nosso. E assim é. Ok, gente? Mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer, de ponderar? Márcia, Vicentina? Não, eu não, cara. Tá tranquilo aí? Tranquilo. Vicentina, tranquilo? Bom, então na semana que vem nós vamos iniciar os movimentos iniciais do capítulo 3, que vai ser designado uma amizade inusitada. E nós vamos iniciar com uma pequena reflexão, e depois a gente vai partir, que vai trazer aí mais alguns... Vai trazer, não, já vai entrar na história, já entra na história mesmo do Ernestina. O que aconteceu com o Ernestina no hospital, lá, essa estadia dele no hospital. Nós vamos lembrar que Julieta deixa o pai no hospital e vai encontrar com o seu Benjamin, onde nós fechamos aqui agora. Então, o Ernestina fica no hospital, e a gente vai retomar essa história aí, que nós designamos esse trecho de aprendendo a esperar. Mas antes de a gente entrar, a gente vai fazer uma pequena reflexão a respeito do que vai ser tratado, abordado ou apresentado no capítulo 3, mas é algo bem pequenininho, que e até pode deixar aqui alguns elementos aí para vocês ir pensando a respeito. Ele vai dizer o seguinte: o ser humano adoece emocionalmente em muitas circunstâncias por não aceitar a vida como ela é. Uma regra básica para uma vida saudável. Ele vai dar uma regra básica para uma vida saudável. Mudar aquilo que pode ser mudado e fazer as pazes com aquilo que não tem o poder de escolher. Ou seja, a gente tem que mudar aquilo que está ao nosso alcance e fazer as pazes conosco mesmo a respeito daquilo que nós não temos o poder ou a condição de mudar. Ele continua falando: destarte, você é responsável por aquilo que está dentro, entre aspas, de você. E não tem nenhum poder, quase sempre, em relação ao que está fora de você. Esse é o texto que nós vamos iniciar no estudo da semana que vem, refletindo a respeito. Porque a gente tem aí, eu tive que sair, a gente teria uns minutinhos aí a mais, aí uns 10 minutos. Mas prefiro encerrar aqui antes, já deixar, como esse é um tema do capítulo 3, semana que vem a gente inicia fazendo algumas reflexões em cima disso que foi colocado. Ou seja, isso já é uma reflexão, em cima dela vamos trazer outras. Eu achei muito importante o que ele vai colocando aqui, como vocês puderam ver. Né? O ser humano adoece emocionalmente em muitas circunstâncias por não aceitar a vida como ela é.
Isso é algo muito importante. E muitas vezes nós não paramos para pensar sobre isso, mas é fato. E vai trazer uma regra básica para nós termos uma vida saudável, que é mudar aquilo que pode ser mudado e fazer as pazes com aquilo que nós não temos o poder ou as condições ou a capacidade de mudar. Ou seja, ele coloca aqui de escolher, mas eu já não concordo com esse termo escolher. Porque escolha eu sempre posso fazer. Isso está sempre ao meu alcance. Agora, tem algumas coisas que eu posso escolher, mas eu não tenho condições de ter aquilo, de obter aquilo, de alcançar aquilo. Eu não tenho condições, eu não tenho a força, eu não tenho os elementos, não tenho o poder de alcançar aquilo. Então, aí, se está fora do meu alcance, eu tenho que fazer as pazes com isso. E ele vai falar, finalmente, lá na última frase, ele dizia o seguinte, que nós somos responsáveis por aquilo que está dentro de nós e que nós não temos, na maioria das vezes, o poder suficiente para mudar ou alterar o que está fora de nós. Então, muitas vezes, mas nem sempre, mas muitas vezes nós não temos esse poder. Então, é muito interessante essa colocação. Vou deixar ela aí para nós irmos pensando aí durante a semana. E a semana que vem, iniciar os estudos, a gente inicia aí com essas reflexões, as ponderações acerca disso e iniciamos o estudo Vamos descobrir o que aconteceu com o Ernestino nessa estadia que ele esteve no hospital. Vou continuar a história e aprendendo com ela. Então, essa história é uma história de aprendizagem. Através dela, nós vamos procurando nos vermos nela, nos refletir nela. Se as nossas posturas são semelhantes, são iguais, são parecidas. Então, com tudo isso, a gente vai aprendendo também a se ver, a se enxergar, ou seja, fazendo um processo de autodescobrimento de como que nós somos ou como nós estamos atualmente. Bom, gente, então é isso. Vamos finalizarmos lá com a nossa prece, rogando a Deus uma vez mais e agradecendo por esta oportunidade de poder se encontrar aqui, reunir, né, para esse estudo, para essa troca de ideias, de conhecimentos, de informações, de reflexões. Então, vamos lá. Deus, Senhor da vida, nesses instantes, ao encerrarmos mais um estudo na noite de hoje, gostaríamos de vos agradecer por esta oportunidade, de podermos nos reunirmos aqui, nos encontrarmos pelas vias da tecnologia, para essa troca fraterna, onde podemos obter e ter acesso a esse conhecimento maior que nos auxilie nesse processo de transformação de que necessitamos e carecemos. Enfim, Senhor, numa palavra de autoconhecimento. Te pedimos abençoar a todos os corações que nos proporcionaram, nos propiciaram as condições de estarmos aqui, aqueles que nos trouxeram toda essa história. Estão pedindo abençoar Aguinaldo Paviani e todos os demais. Pedimos ainda abençoar todos que nos reunimos nesse ambiente virtual e que tuas bênçãos também se espraiem em favor dos corações que, a partir dos planos espirituais da vida, se posicionaram conosco na busca da aprendizagem, do conhecimento, da informação. Deixamos os nossos agradecimentos aos nossos mentores e orientadores espirituais, aos nossos anjos da guarda, para os quais, Senhor, rogamos também as tuas bênçãos. E te pedimos envolver a nossa pátria e o planeta Terra nas tuas bênçãos e a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Márcia, muito obrigado a todos, Vicentina, e até semana que vem. Até lá, uma boa noite para vocês.
Boa noite, obrigada. Obrigado. Tchau, gente.